Bordeaux, 1862. Príncipe Oran. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Oran, príncipe russo de outros tempos. Pedimos então se ele poderia nos dar algumas minudências sobre a sua situação, e ele respondeu: Ó, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim, meus amigos. Felizes os humildes de coração que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permite-me, ó Senhor, a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob o peso superior às próprias forças. Pelo que percebo, vós tendes consciência das vossas faltas, e isso é já um passo para a regeneração. Esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como, atidos à humanidade de sua última encarnação, não experimentam nem apreendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. E tens uma ideia de quando terminam os seus padecimentos? Sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a provação. E esperais fazê-lo em breve? Não sei ainda. Você se lembra das suas encarnações antecedentes? Eu faço essa pergunta no intuito de me instruir. Vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riqueza estrangulavam a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, levando-me a confiar ainda mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus.
Irmãos de sofrimento, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos. E não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Nota: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm liberdade. O que lhes falta é a vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade não há tendências viciosas insuperáveis, mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Orientação do guia do médium. Concebestes dúvidas sobre a identidade desse espírito, por vos parecer a linguagem em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade. Desvaneceis tais dúvidas porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta a inteligência para exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora, e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escala, que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque ai daquele que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar, se tão pouco tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Havre, 9 de agosto de 1863. Pascal Lavic. Este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Segue a comunicação. Creio na bondade de Deus que, na sua misericórdia, se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, pereci no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida, e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Deus houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam enfim achar o meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, libertado com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça. A sua bondade estende-se aos arrependidos.
Por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação. Por isso, segui o caminho reto, se quiserdes que Deus facilite o desprendimento de vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte para tantos temerosa vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Eu sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Meu nome foi Pascal Lavic. Perguntou-se então ao espírito aonde o seu corpo havia sido encontrado. Ele respondeu que não muito longe de nós. O jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte tópico, do qual o médium não podia ter ciência. Noticiamos que às 6 do corrente se encontraram um resto de cadáver encalhado entre Blevely e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado a 11 de dezembro de bordo do navio L'Alert por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos de idade e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este de novo e espontaneamente a seguinte comunicação: Sou efetivamente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-o no oceano que o tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vos suplico, e que este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Meu nome foi Pascal Lavic. Ferdinand Bertin. O médium do Havre evocou o espírito de pessoa dele conhecida, que respondeu: Quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes sofredores. Seguiu-se então a seguinte comunicação espontânea: Estou no medonho abismo. Auxilia-me. Ó meu Deus, quem me tirará deste abismo? Quem socorrerá com a mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte o barulho das vagas e nenhuma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo o meu corpo e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação.
Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. Essa é, no entanto, a punição. Bem a precinto, conjuro-vos a orar. O mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro! Tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Afogo-me. As ondas vão tragar-me sem que aos meus reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, o que vejo, meu corpo balouçado pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como mártir e não como infeliz castigado. Vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, certo intercedereis por mim. Desconhecido inteiramente esse nome, não sugeria sequer à memória do médium uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desgraçado náufrago que se lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes. Mais tarde soube ser efetivamente o nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens a 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem e no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, por que se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família? É que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade da escolha. Sendo conduzido instintivamente e atrativamente para este médium, dotado ao que parece de aptidão especial para as comunicações deste gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a esta crença, não teria acolhido a manifestação como esse médium. Posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte: A piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Sofro continuamente e, se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Mas, o abismo, escancara-se o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram são apenas pálidas imagens do horror em que se envolve o meu espírito.
Eu fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Não quero reapossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará ao comunicar convosco. Dias depois, numa reunião espírita em Paris, dirigiram-se a este espírito as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação, e mediante outro médium na forma abaixo. Gostaríamos de que você nos respondesse algumas perguntas. Creio que será de grande valia para a nossa instrução. Primeiramente, quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Também, quando o fizestes, parecíeis duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Por isso te perguntamos, tendes agora melhor compreensão dessa situação? Outra pergunta. Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Poderia, por acaso, dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Todas essas respostas constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. Por uma confissão sincera fareis jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas ondas em fúria, provando incessante este suplício, este frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntaste-me se não me manifestei muito tempo depois da morte. Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível estou ainda. Penso que para junto do médium fui trazido por força estranha à minha vontade, e coisa inexplicável, servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo neste momento do vosso, persuadido de que ele me pertencesse. Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular, ei-lo que vai cessar, mas meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre. Depois de ser muito animado, o espírito ajuntou. Eu era muito culpado e o que mais me tortura é ser tido por mártir quando em verdade não o fui. Na precedente existência eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las no mar. Orai por mim. Comentário de São Luís a esta comunicação. Esta confissão trará grande alívio ao espírito que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar. Era amado e estimado de seus chefes. Essa circunstância era o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde, tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outro infligira, e reparai que uma ideia o persegue, apesar de ser tido como mártir. Será tomada em consideração essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação,
para entrar no da reabilitação, no qual por vossas preces podereis sustentá-lo, fazendo que o trilhe a passo mais firme e resoluto.